Bom, meu nome é Trampo, né? Me envolvo com cultura urbana, skate, pintura de rua, assim, há muitos anos, né? Isso mistura muito com a minha vivência. Aqui é minha casa, que é também meu ateliê, onde eu desenvolvo a maioria dos meus trabalhos. Em 78, 79, a minha família foi toda para o Parque Marinha do Brasil, né? Era de noite, tinha um show lá de apresentação musical. E nós fomos na pista de skate, no Snake, que estava meio concreto e meio com os arames. Então isso é muito forte na minha cabeça. Eu lembro que eu deixei cair um carrinho, e aí o pai desceu para buscar, e já tinha na época uns skatistas andando lá. De repente, lá no inconsciente, o skate já entrou na minha vida nesse momento aí, né? No meu bairro tinha o Giba, que era um skatista já falando na década de 80, né? Mais precisamente em 81. O Giba andava de skate e tinha uma coleção monstruosa de bandeirantes. E aí ele deu tudo pra mim, uma coleção que eu me arrependo de não ter hoje, aquele monte de roda de plástico de bandeirantes, o shapezinho bandeirantes, assim, eu tive mais de um. E o meu início com skate acho que foi ali, com a Fábio Costa Silva, com o Giba. Quando eu comecei a trabalhar de office boy no bairro Bonfim e conheci o Quinta Avenida Center, essa história todo mundo conhece, né? Conheci o Onairo, enfim, comecei a frequentar alguma Parque Marinha do Brasil. Do Parque Marinha do Brasil nós ia para a Praça da Matriz à noite, isso era uma coisa clássica. O skate hoje na minha vida, ele é muito mais de alma, é um comportamento assim que eu admiro e gosto, eu não pratico com tanta frequência. Olhando as revistas de skate, as pinturas lá de Venice sempre me chamou a atenção, né? Aí veio junto a cultura hip hop, a coisa das letras, da cultura mesmo, isso é uma coisa que me encantou e eu mergulhei com tudo nisso. Foi o meu início, assim, isso eu tô falando ali 86, 87, né, 88, isso tudo assim, olhando revista Thrasher, olhando fotinhos minúsculas num skatista andando assim, no fundo aparecia um throw-up, aparecia um wide style, e aquilo pra mim era fascinante, eu recortava. Mas na nossa época, quando eu comecei, era muito pouca referência. Eu pintava as lixas do meu skate, né? Pintava sempre, era uma coisa que chamava atenção. Comecei pintando roupa como fonte de renda, eu customizava roupas, antes de nem se falava nisso. Eu pegava e pintava jaquetas, calças, e foi aí que eu comecei a me inserir nesse, digamos assim, transformar a pintura em geração de renda. E aí eu fui mergulhando no contexto da arte, mas não assim com aquela pretensão, nossa, eu vou ser um artista. Não, foi uma coisa muito vivendo. Uma vez a gente foi para o Uruguai, em Artigas, e aí as pistas de skate eu que pintei com um rolinho, tinta ruim, assim, tudo escorrendo, mas eu já tinha uma vontade de fazer. O Peixão deu uma força tremenda, né? Com a galeria adesivo, e depois com a fita tape, com a transfer, e aí isso aí a coisa só foi, né? Bom, a minha primeira exposição individual foi em 2004, lá na Adesivo, na Coruja de Minerva. Foi um negócio muito legal, porque eu recente estava voltando da Alemanha, fiz umas peças com spray lá e enrolei, trouxe para cá, foi as peças que eu acabei expondo. Teve a oportunidade de expor no MAC, que foi bacana, a Metropolitanos. Antes teve a Transfer, né? Teve a Transfer aqui em Porto Alegre, teve a Transfer lá em São Paulo, né? Em São Paulo foi meio que consolidou todos esses meus sonhos, né? Tinha ido antes na Choque também, e depois na exposição com os gaúchos. Na USP, lá no Paço das Artes também foi um momento super importante, com o Kamal fazendo show junto com o Instituto, e os obstáculos desenhados e feitos pelo Caboclo. Então, sabe, um monte de skatista bom pra caramba andando. Então aquele momento lá foi um momento muito marcante, assim. Hoje, né, eu tô programado, assim, eu fiz uma exposição em Alvorada, no Espaço Subter, que foi bacana, que essas fotos autorais que eu tenho, que eu amplio em xerox e heliográfica. E agora eu estou me preparando para expor lá na Banks, que é um espaço que também já se consolidou como um espaço de exposição, é um espaço bem emergente, né? Já teve grandes nomes expondo lá. E agora no mês de maio eu vou estar mostrando lá para o pessoal um pouco da minha pintura. Hoje eu já trabalhei com tudo, já desenhei, já fiz colagem, já sempre fico atirando para tudo que é lado, porque é uma experiência, fico fazendo várias experiências, né? Com a história das foto-pintura, que eu amplio e com xerox, né? E faço interferência em cima com fita, com
com caneta esferográfica é uma pesquisa, é uma proposta assim de paciência, de ter que pintar tudo isso de preto, porque sai super acinzentado e aí tenho essa terapia e é uma série de 15 peças, né, contando com as duas da Transfer, que é as do Toniolo. E agora, né, aqui no ateliê, em casa, eu estou muito voltado numa pesquisa de cor e de forma geométrica, a geometria sagrada. Aqui eu estou dando início nessa nova exposição individual, né? Esse estudo de cor, isso aqui eu estou pintando com tinta spray, que eu furo as latas, tiro assim o restinho que sempre sobra nas latas e pinto com pincelzinho, uso solvente para poder diluir. Que é uma das telinhas que vai compor, vai ser suportes de tela, shape, alguns objetos, algumas peças grandes, né? Tem essa pegada abstrata, assim, que é a coisa que eu estou vivendo agora, né? Então a exposição vai se chamar Vibração, né? Porque eu acho que é um momento de reencontrar os meus amigos. Mês de maio eu vou estar completando 42 anos. Comecei a pirar nisso tudo, eu tinha 14. Então, pô, é uma longa estrada, né, de tumulto criativo e conflitos, né, de arte e de estilo. E lá na Banks vai ser esse momento assim, mais do pessoal ver as minhas pinturas, né. Então eu quero convidar a galera para ir lá, prestigiar minha exposição, um espaço que tem a relação com o skate, então vai ser um momento de contemplar assim, todas essas coisas que eu sempre gostei. Skate, amizade e pintura, né? Arte.